E, gente, como reconhecer nossos erros aí no relacionamento aí interpessoal e no ambiente de trabalho? É sobre isso que nós vamos conversar com a psicóloga Juliana Batista. Muito bom dia, Juliana. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Que bom ter você conosco. Muito obrigada, estou muito feliz. Esse assunto é muito interessante. Reconhecer erro não é uma coisa fácil, não. Falar do erro do outro é mais fácil do que reconhecer o nosso erro, Ju. É bem mais fácil. Então, mas antes, vamos ver o que o povo tá achando sobre isso? Vamos. E depois a gente continua batendo um papinho? Combinado. Bora lá. Dizem que errar é humano, mas tem gente por aí que não gosta muito de assumir seus erros. Você tem dificuldade para reconhecer seus erros? Tenho, bastante. Por quê? É complicado, né? A gente aceitar que está errando, é difícil. Olha, eu tenho muita dificuldade para ver que eu estou errado, mas quando me apontam e me convencem, eu não tenho muitos problemas para reconhecer. Mas por que você acha que é tão difícil para muitas pessoas reconhecerem o erro? O problema é justamente esse, quando você reconhece o erro, você está admitindo um problema, uma fragilidade. E a gente vive numa constante necessidade de autoafirmação e de afirmação também social. Então, se você reconhecer que você está frágil, que você está errado, eu acredito pelo menos, que é uma coisa que você está se deixando muito vulnerável, muito capaz de ser atingido pelos outros. E as pessoas não querem isso. Qual que é a importância de uma pessoa saber reconhecer quando errou e não? Eu acho que isso faz a pessoa crescer, né? Porque a pessoa que não reconhece os erros acaba cometendo sempre os mesmos erros, né? O tempo todo. Eu acho que eu aprendo bastante com meus erros e ajuda também, né, a não recomeçar a fazer esse erro de novo. Uau, interessante algumas falas. E aí eu pergunto, é fácil aceitar o nosso erro? É muito difícil, né? Acho que uma das coisas mais difíceis que o ser humano passa na vida é se enxergar. A gente tem expectativas muito altas sobre nós mesmos, sobre os nossos pensamentos, a nossa vida, né? E às vezes a gente tem que olhar para a nossa realidade. Eu costumo trabalhar muito como se fosse uma balança, né? Às vezes a gente tem uma expectativa muito alta e uma realidade muito baixa. A gente precisa equilibrar isso, né? Sim. E a realidade, ela é uma questão de foco mesmo, de visão, da gente saber quem a gente quer ser, né? E assumir o erro, às vezes, é até mais fácil do que ficar repetindo, como disse o cidadão, né? Aí eu até pergunto, né, Juliana? O correto seria mais fácil, mas dentro do casamento a gente vê que a maior dificuldade é assumir erro. Infelizmente, por isso, tantas pessoas, né, tantos casamentos têm estado falidos, justamente por não reconhecer um erro, por não abrir mão. E eu falo coisas simples, né? Seja a forma de falar que não soou bem. E quando você fala, não, mas não é isso que eu quis dizer. Mas às vezes a gente, eu queria que você falasse da importância da gente pedir perdão por um erro, mesmo sem aquela intenção. Porque às vezes eu erro sem ter a intenção. Então às vezes eu me justifico porque eu errei. Não errei por isso. Mas mesmo assim eu trouxe um sentimento em você. É porque às vezes a gente cria paradigmas na nossa cabeça, né? A gente pensa assim, não, eu estou certa, eu não preciso pedir desculpa, ainda que eu tenha falado coisas que são verdades, né? Mas não significa porque elas são verdades, nós temos o direito de ficar apontando as coisas para as pessoas, né? E às vezes a gente ganha muito mais a gente silenciando, né? A gente, às vezes, se sente no direito de infringir, né? De falar com o outro e a gente machuca, né? Especialmente no ambiente de intimidade. E pedir esse perdão de uma coisa que, às vezes, eu tô até certa, a pessoa não quer. E vai minando os relacionamentos, especialmente o conjugal, que é uma coisa tão íntima, né? E às vezes um pedido de perdão genuíno, né? Que às vezes também tem pessoas que pedem só da boca pra fora, né? Aí eu falo que é o remorso, não é arrependimento. Porque arrependimento você muda de atitude. O arrependimento genuíno, você fica com tristeza de ter feito aquilo e você não quer repetir. Né? O remorso não, você só pede pra poder... Mas depois continua do mesmo jeito. Mas pedir perdão significa uma perda grande. Né? É a gente se ver no lugar do outro e perder o direito de estar certo ali naquela hora. E se reconhecer, ter humildade, né? Hoje em dia nós vemos tempos de muito orgulho, as pessoas andam se achando muito, né? A dimensão está errada, né? E nos relacionamentos a gente precisa sempre ser empático.
né? Aceitar que o outro também tem um valor, que o outro também tem um direito. Sim. E às vezes a gente abrir mão do nosso direito em relação ao outro é uma coisa muito bonita. E é humanizar, né? Ver que nós erramos, nós falhamos, não vamos acertar o tempo inteiro, né? Nós estamos em obras, Deus vai trabalhando em nós, mas se você não tem essa facilidade, porque às vezes as pessoas falam, não, eu tenho facilidade de aceitar meu erro, mas na hora que o erro é dito, sempre tem uma resistência, né? E abrir mão desses paradigmas, né? Às vezes as pessoas, elas criam estruturas de pensamento. Sim. Sobre o relacionamento, por exemplo, esse moço é sempre preguiçoso. Ela não abre mão daquele pensamento, né? É um preconceito. É um preconceito. E às vezes a gente abrir mão de preconceitos, de paradigmas, é mais libertador do que a gente ficar andando pedindo desculpa, né? Por falar grosserias, por se entristecer, por ser grosseiro, né? E você pode participar aqui do nosso bate-papo. Estou com a psicóloga Juliana Batista, estamos falando sobre aceitar. Mas você tem facilidade, tem dificuldade? Manda sua pergunta 98402 9756 98402 9756. Eu quero te perguntar a questão de você reconhecer um erro no trabalho. Isso pode te diminuir ou isso pode trazer até para o seu líder ou para a sua equipe uma consciência de confiança maior em você? Eu acredito que da forma como tudo é colocado. Eu trabalho com alguns executivos que lideram equipes grandes, né? E muitas vezes eles podem sim cometer erros. Sim. E é muito mais digno quando a pessoa se coloca, né? Já apresenta uma solução e se coloca no lugar de vulnerabilidade. Isso gera na equipe uma sensação de, ok, a gente pode errar, que isso não é ameaçador. Porque às vezes as pessoas na equipe vão sendo minadas por um pensamento de que não pode ser errar. Sim. E nós somos seres vulneráveis, nós somos frágeis, nós erramos, né? E é da nossa essência. Então, poder reconhecer um erro e consertar é muito melhor do que caminhar com um erro debaixo do tapete e alguma hora aquilo cheirar mal. Vai ser exposto, né? E um erro, ele pode, muitas vezes, pequeno, gerar coisas enormes no futuro, né? E, às vezes, alcançando uma dimensão muito maior do que se ele fosse consertado pontualmente no início. Eu queria perguntar, a gente falou trabalho, mas vamos falar, às vezes, da criança. Às vezes ela já vem pequenininha ali e diante de um erro, ela não quer reconhecer. Como lidar já com isso? Porque se você for ensinando a criança, ele já vai se tornando um adulto que vai entendendo que os erros precisam ser reconhecidos. Corrigidos. A criança, ela é moldada pelo nosso falar, né? Tudo que a gente fala, a criança acredita, especialmente os pais. Então, eu costumo muito trabalhar com os pais que eles apresentem para a criança o erro, mas também a solução. Sim. Porque ela não tem aquela condição de fazer essa resolução na cabecinha dela. Então, muitas vezes, eles até escondem os erros para não ter que... porque eles não sabem o que fazer, né? Então, é você chegar para a criança, falar com ela que ela errou, que ela está perdoada e que nós vamos consertar isso juntos fazendo isso. Aquilo gera na criança uma sensação também de aceitação, uma aceitação de estou aprendendo, esse lugar é seguro, eu posso errar, né? Todos nós, como seres humanos, desejamos ser aceitos. Sim. Né? Nós desejamos ser confirmados como pessoa, nós desejamos ser honrados e nós precisamos entender que isso é mútuo, nós precisamos também honrar as pessoas, aceitá-las como elas são, né? Então, assim, eu acredito que é muito isso. Tem pergunta chegando, como perceber se eu não aceito meus erros? Você recebe estímulos de todos os seus contextos. Sim. Né? Então, uma pessoa mentirosa, ela não é mentirosa só dentro de casa. Ela é mentirosa na escola, ela é mentirosa no trabalho, ela é mentirosa nas relações sociais. Então, você vai recebendo estímulos e você precisa estar atento. Eu costumo dizer que toda crítica é maravilhosa. Nós devemos ouvir todas e discernir o que é bom, aquilo que vai nos abençoar. Então, eu acredito que muitas críticas, especialmente críticas iguais, de contextos diferentes, nós precisamos acender uma luz vermelha e trabalhar naquilo. E eu acho também que a gente precisa entender, como seres humanos, que a nossa vida dá trabalho. As pessoas não querem ter trabalho hoje em dia, elas querem simplesmente ser.
elas não querem se haver com responsabilidades. A questão do perdoar-se, do perdoar o outro, significa um posicionamento de vida, né? Um posicionar diante do erro. Então, uma esposa que perdoa um erro do marido, às vezes, nem traição, não vou trabalhar essa questão da traição. Perdão é uma escolha, perdão não é um sentimento. Não. E a Bíblia fala que a gente tem que perdoar o tempo inteiro. Né? Até fala, 70 vezes 7 não é 490, não. É para perdoar sempre, né? É um número infinito, né? Porque nós somos seres imperfeitos. Mas eu costumo dizer que, especialmente para os cristãos, quando a gente tem um encontro com Deus e a gente percebe o perdão de Deus sobre a nossa vida, a gente se sente tão miserável que o nosso coração imediatamente se torna misericordioso e perdoar fica mais fácil. Então, se você se encontrou com Deus, você precisa ter um coração perdoador, porque você foi perdoado. Para encontrar com Deus, nós precisamos encontrar conosco mesmo e ver essa condição de que a gente faz tudo errado. A gente depende de Deus para poder viver uma vida boa, para poder viver uma vida abençoada mesmo. É verdade. Querida, quero te agradecer. Muito Deus obrigada. continue te abençoando. Volte sempre para nos ensinar e instruir cada dia mais. Tá joia. Deus te abençoe. Amém. Obrigada. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.